Alterações cadavéricas ou alterações pós-mortem. A alteração cadavérica refere-se a mudanças físicas que ocorrem no corpo após a morte. Essas mudanças são principalmente devidas à decomposição e à ação de agentes ambientais. Essas alterações incluem fenômenos como rigor mortis, ou seja, a rigidez do cadáver, livor mortis, formação de manchas de morte, putrefação, ou seja, a decomposição dos tecidos, autólise, que é a quebra das células pela ação enzimática, e outros processos relacionados à morte e à decomposição do corpo que serão ditos ao decorrer do vídeo. Os fatores que influenciam o aparecimento precoce ou tardio das alterações pós-mortem são temperatura do ambiente, tamanho do animal, causa mortes, cobertura tegumentar, movimento do ar, imersão à água e umidade. Em relação à temperatura do ambiente, quanto mais alta a temperatura do ambiente, assim como a presença de febre, taxa metabólica alta e exercício antes da morte, maior a velocidade das alterações autolíticas. Em relação ao frio, vai ocorrer uma inibição da proliferação de bactérias, demorando o surgimento da alteração e inibindo a síntese de enzimas proteolíticas. Animais jovens e pequenos, como neonatos, resfriam-se mais rapidamente. Tamanho do animal. Quanto maior o animal for, maior ocorrerá a dissipação do calor. Com isso, a velocidade de instalações das alterações pós-mortem é maior. Estado de nutrição. Quanto maior o teor de glicogênio muscular, maior o tempo para as instalações autolíticas por ainda ter ATP, para a manutenção da célula. Mais tempo rigor mortis levará para se instalar. Em relação a animais obesos, a princípio vai demorar, pois demora para dissipar o calor. Dessa forma, animais mais gordos desenvolvem alterações pós-mortem mais rapidamente que animais magros, que alterações demoram a aparecer. Em animais menores, a dissipação de calor vai ser mais rápida. Causa mortes. Animais doentes têm a redução da atividade celular, têm menos autólise e demora mais para se instalar as alterações pós-mortem, visto que há relativamente pouco alimento fermentável e redução da flora bacteriana intestinal. As infecções clostridiais e septicemias, como a hipertermia pré-agônica, tétano, intoxicação por estricnina e traumatismo encefálico, como a tetania e hipertermia, acelera a instalação das alterações pós-mortem. Cobertura tegumentar. Animais com muita quantidade de lã, gordura e pena pode dificultar a dissipação do calor, fazendo com que as instalações sejam mais rápidas. O movimento do ar, ele acelera o resfriamento do corpo do animal. A imersão em água vai se resfriar mais rapidamente quando imersa em água do que quando exposta ao ar, pois a água é melhor condutora de calor. Em relação à umidade, o resfriamento de um cadáver ocorre mais rápido em atmosfera úmida. Classificação da pós-mortem. A pós-mortem pode ser classificada como abiótica, tanto imediata e imediata. Ela ocorre sem a interferência de agentes biológicos, ou seja, vírus, bactérias, protozoários, e que não modificam o cadáver no seu aspecto geral. Ela pode ser dividida tanto como em imediata e imediata. A imediata ela ocorre por morte somática, ou seja, morte do animal como um todo. Vai ser constatada na imediata falta de consciência, ou seja, o animal ele está inconsciente, ele vai estar imóvel, vai estar com imobilidade, vai ter insensibilidade, parada das funções cardíacas e respiratórias e a parada da função cerebral e como também a reflexia. Já na imediata ocorre a autólise, que com a presença da autodigestão do tecido, vai fazer com que ocorra a parada total das atividades metabólicas.
e da prevalência de fenômenos físicos a que estão sujeitos todos os corpos inertes. E aí, vai ter a digestão dos tecidos por suas próprias enzimas, ou seja, autólise, sendo reconhecida pela formação de tecidos moles e friáveis. Tecidos que sofrem alterações mais rapidamente são o fígado, rim, pâncreas e intestino. Rigor mortis é o endurecimento de todos os tecidos após a morte, tendo pouca mobilidade, principalmente na mandíbula, passa para o tronco e depois para as extremidades. Isso acontece de 2 a 4 horas e tem duração de 12 a 24 horas, dependendo do estado de nutrição do animal, é claro. Levando em consideração os fatores já citados, após passar o rigor é possível movimentar esses membros. E aí ele acaba sendo dividido em 3 fases, como a pré-rigor, fase do rigor e a pós-rigor. Na fase de pré-rigor, ainda vai ter glicogênio, ou seja, ATP, para manter a actina e miosina separada. O glicogênio vai manter o metabolismo vital das fibras musculares e o tecido muscular persiste vivo. E aí, sem a oxigenação, vai aumentar a produção de ácido lático e vai diminuir o pH do fosfato e a creatinina. E aí vai seguir para a fase de rigor. Na fase de rigor, vai ocorrer o esgotamento do glicogênio muscular, ou seja, vai ter uma depressão de ATP, vai estar carente de ATP, e vai acontecer uma forte união da actina e miosina, que persiste até que sejam destruídas totalmente pelos líticos, ou seja, vai ocorrer uma autólise e heterólise depois da fase do rigor, para encaminhar para a fase de pós-rigor. Mas na fase de rigor, você vai ver como nessa imagem, uma forte união da actina e miosina, fazendo com que este animal fique enrijecido. Ele está em uma posição onde ele está com os músculos endurecidos, tanto os músculos torácicos quanto os músculos pélvicos. E na fase de pós-rigor, vai ocorrer uma destruição da actina e miosina por enzimas proteolíticas, como eu falei acima, a autólise e a heterólise vão agir, vão destruir a actina e miosina, e vai haver o relaxamento do músculo e das articulações. Vale ressaltar também que esse processo tende a iniciar nos músculos involuntários, abrangendo posteriormente os voluntários. Na sequência, o coração é o primeiro, os músculos respiratórios é o segundo, mastigatórios, depois vai perioculares, vai ser também o músculo do pescoço, membros torácicos, tronco e membro pélvico. Essa sequência também é válida para o término da alteração. Vale ressaltar também que em temperaturas ambientes elevadas, ele pode acontecer e acabar mais rapidamente, assim como em temperaturas frias pode demorar mais. Se a morte ocorrer em temperaturas corporais elevadas, como febre e morte súbita durante o exercício, o rigor mortis pode ocorrer imediatamente. Algor mortis é o resfriamento gradual do cadáver, também chamado de frialdade cadavérica ou frio da morte. Ele ocorre com resfriamento gradual e ele tem de preferência alcançar a temperatura ambiente ou menos que isso. Essa alteração se torna perceptível de 3 a 4 horas após a morte do animal. E o seu mecanismo de formação é quando ocorre a parada das funções vitais, vai haver a evaporação e resfriamento gradual do cadáver. E em relação a animais mais velhos e recém-nascidos, eles acabam esfriando mais rapidamente que os adultos. Indivíduos obesos a grande quantidade de tecido adiposo e funciona como um isolante térmico, ou seja, demora o processo de algor mortis. Livor mortis, também conhecido como lividez cadavérica, ele acaba formando manchas violáceas, ou seja, avermelhadas, sendo observado em órgãos pares como rins e pulmão, é causado pela parada da função cardíaca, acumulando sangue nas regiões baixas. O sangue se acumula nos órgãos que estão mais próximos ao solo, pela ação da gravidade, e antes do sangue coagular, ele vai se depositar no lado decúbito, onde está mais próximo ao solo, com maior declive de gravidade. O aparecimento após a morte é entre 2 a 4 horas, se o animal permanecer na mesma posição. E aí, dá para ver um suíno
em hipostase cadavérica na região cutânea. Vale ressaltar também que se a coagulação após a morte for rápida, esse fenômeno pode ser pouco visível ou mesmo não detectável, pois os coágulos sanguíneos impedem a redistribuição de sangue. Em relação a animais com quadro de anemia, ele será mais sutil e demorará mais para aparecer, e se dá pela menor quantidade de hemácias. Já em animais de pelagem negra, é impossível de aparecer pela pigmentação da pele. Coágulo pós-mortem. Ele acontece após a morte do animal, em torno de 2 horas. Nos casos agônicos, o sangue se deposita em camadas. Sua duração é de 8 horas, com posterior hemólise do coágulo e formação de um líquido vermelho escuro. E aí existem 2 tipos de coágulo, tanto o vermelho, e ele é o mais comum, chamado de coágulo cruórico, e o amarelo, que é o mais visto em equinos, chamado de coágulo lardáceo, e ele tem um aspecto de gordura de galinha. O coágulo ele é iniciado pela tromboplastina após a morte, composto primeiramente por fibrina e sem lesão no vaso. Ele não fica aderido ao vaso. Tem uma consistência úmida e elástica. Sua superfície é lisa e brilhante em cor vermelho ou amarela. Ele não possui uma organização. A coagulação do sangue em caso de morte é lenta, já pode iniciar-se na agonia do paciente. E as células endoteliais, como leucócitos e plaquetas e hipóxitos, liberam tromboquinase e desencadeia a formação do coágulo. E aí na imagem aqui você vai ver um coágulo cruórico. Essa parte onde está a seta. Aqui. E aqui você vai ver um coágulo lardáceo. Diferença de trombo versus coágulo. No trombo, você vai encontrar em vida, né? O animal em vida. Então, consistência seca, tem uma coloração branco, manchado e acinzentado. Ele é aderido ao vaso, ele forma-se no sangue em fluxo. Ele é composto primeiramente por plaquetas e fibrina. Ele é causado por lesão endotelial. Já o coágulo pós-mortem, ele ocorre após a morte do animal. Ele tem uma consistência úmida. Ele possui uma coloração vermelho e amarelo. Ele não é aderido ao vaso. E ele forma-se no sangue estagnado, ou seja, o sangue não está em fluxo, está parado. Ele é composto por plaqueta. E quem inicia ele é a tromboblastina após a morte. Embebção pela hemoglobina. Ele acontece após a morte do animal. Tem hemólise, ou seja, a quebra da hemácia, e liberando as hemoglobinas e tingindo a parede dos vasos e tecidos em vermelho, como é mostrado aqui nessa imagem. Entretanto, é importante fazer uma distinção de embebição de hemoglobina por hemorragia. Na hemorragia, a mancha é avermelhada, toma uma tonalidade mais viva e é sempre mais profunda, atingindo o parênquima. Já na embebição de hemoglobina, a mancha é superficial, e à medida que se aprofunda, a cor diminui de intensidade. E a embebição de hemoglobina é formada devido à hemólise do coágulo. Ocorre a liberação da hemoglobina, que se difunde no vaso e na periferia deste. As manchas vermelhas no endotélio vasculares, no endocárdio e nas vizinhanças dos vasos, sendo mais evidenciadas em tecidos claros, como o aumento, mesentélio e subcutâneo. Vale ressaltar também que é comum constar embebição pela hemoglobina em fetos. Nas vísceras desses, no subcutâneo, estômago e intestino, ficam bem vermelhos. É possível ver um sangue mais escuro e mais líquido, e isso indica que já tenha mais de 30 horas de morte deste animal. Já na embebição pela bile, ocorre uma autólise da parede da vesícula biliar. Com isso, ela pode vazar e acometer nos tecidos circunvizinhos, como no fígado, trato gastrointestinal, intestino, aumento, tendo como uma área amarelada ou amarela esverdeada, mostrando que ocorreu vazamento da bile. E seu mecanismo de formação é a autólise rápida da parede da vesícula biliar por ação de sais biliares, e aí facilita a difusão dos pigmentos biliares, que é chamado de colibilirrubina. Meteorismo, também conhecido como timpanismo pós-mortem, ele é causado pela distensão abdominal do cadáver. Com um volume muito grande, especialmente na cavidade abdominal,
Esse processo ocorre de 10 a 15 horas, dependendo do animal e da quantidade de volume no trato gastrointestinal. E seu mecanismo de formação, ele é devido à grande quantidade de alimento dentro do estômago e intestino, e à fermentação pelas bactérias e à putrefação do conteúdo gastrointestinal. A proliferação de bactérias acaba distendendo as vísceras ocas e aumenta a pressão intraabdominal e promovendo o aumento do volume. Deslocamento, torção e ruptura de vísceras. Essas alterações são devidas ao conteúdo gastrointestinal, devido à fermentação e proliferação de bactérias, ou seja, o processo de putrefação, produzindo gases e fazendo com que as vísceras aumentem, podendo deslocar para outro local. O deslocamento pode causar torção e pode levar à ruptura, como é mostrado nessa imagem. Pseudolapso retal é uma consequência do timpanismo. É um prolapso falso, prolapso mesmo ocorreu em vida, não é no pós-morte, é a exteriorização da ampola retal. O mecanismo de formação é o aumento da pressão intraabdominal e intrapélvica causada pelo meteorismo, meteorismo pós-mortem, e o fator desencadeador dessa alteração. E isso é muito comum em herbívoros, deve ser diferenciado do prolapso antimórtico com base na ausência das alterações circulatórias. Em relação às alterações oculares, ocorrem as pálpebras entreabertas, que é em virtude da rigidez cadavérica dos músculos palpebrais, a retração dos glóbulos oculares, que ocorre decorrente da desidratação ou perda do líquido do cadáver, a opacidade da córnea, resultado da perda da água após a morte. As córneas mostram-se sem brilho e turvas. Dilatação das pupilas, mitríase, que é em consequência da perda do tônus muscular, ou seja, o animal não tem mais ATP, não tem mais glicogênio, então não vai poder mais fazer midríase e miose. Em relação à classificação e significado das alterações cadavéricas, as alterações cadavéricas elas são divididas em alterações cadavéricas transformativas, destrutivas e conservativas. E aí, as destrutivas promovem a completa destruição do cadáver, culminando com a redução esquelética, enquanto as conservadoras mantêm preservadas as características gerais. E aí, as alterações pós-mortem destrutivas são putrefação, autólise e maceração. Já alterações pós-mortem conservativas são a mumificação, saponificação e calcificação. A putrefação é a penetração de bactérias nos tecidos e nos vasos sanguíneos, onde se multiplicam rapidamente e há produção de gases pelo metabolismo bacteriano. E aí, ela acaba sendo subclassificada em 4 períodos, que é a pseudomelanose, que é o período de coloração, o enfisema cadavérico, que é o período gasoso, onde as bactérias vão produzir gás, como gás hidrogênio, sulfeto e amônia, período de poliquação e esqueletização. Já a autólise é o processo caracterizado pela liberação de enzimas do lisossomo na célula, que irá desencadear de forma gradativa a autodigestão tissular, ou seja, as membranas celulares se tornam mais permeáveis, permitindo que enzimas lisossômicas, que normalmente são contidas dentro da célula, escapem e comecem a digerir os componentes celulares. E aí, na microscopia, você vai observar a perda dos limites celulares, como é mostrado aqui na imagem. Você não consegue mais ver os limites da célula. Citoplasma granuloso e hialino, diminuição da afinidade tintorial, ausência das reações inflamatórias, já que o animal está morto, presença de hemólise, que é a liberação da hemoglobina da hemácia. Maceração é o desprendimento na mucosa em geral. As enzimas proteolíticas geradas pela proliferação bacteriana, ela acaba agindo nas mucosas, tornando-as friáveis. Essa ocorrência é extremamente precoce na mucosa ruminal,
não significando neste órgão putrefação. Pode ocorrer em fetos em virtude de contaminação do útero materno e geralmente no terço final da gestação, em cadáveres mantidos em meio líquido estagnado sob a ação de bactérias. Vale ressaltar também que Bacharis coridifolia, conhecido também como mio-mio, é uma planta comum no sul do Brasil e ela causa maceração antimorte, pois vai causar o desprendimento da mucosa e alteração circulatória. Já a saponificação é um processo caracterizado pela transformação do cadáver em substância de consistência gordurosa, mole e quebradiça, de tonalidade amarelo escuro e com aparência de cera ou sabão. Ela acaba aparecendo no estágio mais ou menos avançado de putrefação. A água estagnada e pouco corrente favorece este efeito. Ocorre ainda situações em que há grande número de cadáveres que são colocados amontoados em uma mesma cova e os situados mais externamente são recobertos por caule. E aí, desse modo, ele acaba aumentando a temperatura e a ausência do oxigênio, e esses cadáveres do interior da massa sofrem saponificação. São possível encontrar sinais de um humano que sofreu um processo de saponificação, e dá para ver que é uma alteração cadavérica transformativa conservadora, já que ele está conservado, não ocorreu uma alteração destrutiva. Já a mumificação é um processo de conservação do cadáver por desidratação e redução do volume do cadáver. A redução do peso, pele fica dura, seca, enrugada, de coloração enegrecida, e aí os dentes e o anexo cutâneos acabam sendo bem conservados. Para a ocorrência natural, da mumificação, são necessárias condições especiais que garantam a desidratação rápida, de modo a impedir a ação microbiana responsável pela putrefação, ou seja, de forma a impedir a ação das bactérias, E aí a outra forma é a mumificação fetal, quando ocorre morte do feto no útero e vai ocorrer uma contaminação de bactérias e a expulsão do feto. A calcificação é um processo caracterizado pela petrificação ou calcificação de partes do cadáver em virtude da putrefação rápida e assimilação pelo esqueleto de grande quantidade de sais de calcária. E aí, pode ser verificado em cadáveres encontrados em cavernas, em solo rico em calcário e com pequenos cursos de águas também ricos em sais de cálcio. Só que eu não achei foto de animal que sofreu processo de calcificação, mas achei uma senhora de 70 anos que tinha engravidado, só que o feto acabou morrendo no útero e ela não soube disso, e aí ficou mais de 20 anos no útero dela e sofreu um processo de calcificação. Ou seja, ocorreu uma assimilação pelo esqueleto de grande quantidade de sais de cálcio. Ou seja, esse feto está com uma alteração cadavérica transformativa conservadora. Está calcificado dentro do útero dessa mulher. Além disso, queria falar sobre o odor cadavérico, que é decorrente da formação de substâncias voláteis por ação de bactérias. E entre as substâncias mal cheirosas formadas durante a putrefação, se inclui a amônia, como eu disse acima, o sulfeto de hidrogênio, o indol, o escatol, a putrescina e a cadaverina. E, além disso, novamente, a fauna cadavérica, ela perde parte do corpo por deposição de ovos de mosca em orifícios e rupturas, e essas moscas vão depositar os seus ovos e as larvas vão se alimentar do cadáver. E isso vai ser caracterizado como fauna cadavérica. E é isso.